Oi, gente, como é que vocês estão? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão ver essa aula. É, Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos introduzir duas matériazinhas novas, que é porcentagem e raiz quadrada. Não sei se vocês já viram isso, mas se não viram, a gente vai ver. Depois vai ter uma bateria de exercícios para na aula que vem a gente corrigir, tá? Espero que vocês estejam aproveitando, estejam assimilando bem as aulas, tá? Um beijinho e fiquem com Deus. Bom, gente, bom dia. Vamos fazer a nossa oraçãozinha. Senhor, no silêncio desta prece, eu venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a saúde e o perdão. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva, prudente. Quero ver além das aparências, mestre, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de todas as vontades, para que só de bênção se enche minha alma. Que eu seja tão boa e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintem em mim a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Bom, gente, vamos ver hoje porcentagem, tá? Não sei se alguém já viu, mas a gente hoje vai começar a explicar o que é porcentagem. Isso é muito importante na hora que a gente vai comprar alguma coisa que tem desconto, saber se a gente vai querer comprar à vista, o que é mais vantagem, comprar com dinheiro à vista ou pagar em prestações, aí a gente vai poder ver isso, tá bom? Gente, olha só, porcentagem. Vou dar um exemplinho. Pesquisei o preço de um celular que desejo comprar em duas lojas, tá? A loja A, meu celular custa R$ 600 e ele tem um desconto de 10%. Na loja B, o meu celular, o mesmo celular, custa 680, porém tem um desconto de 20%. Vamos ver o que é mais vantajoso. Então, vamos começar a calcular os preços desse celular nas lojas. Gente, para quem não sabe, a gente está na apostila, na página 90, tá? Então, vamos lá. Em relação à loja A, vamos calcular 10% de 600. Primeiro, vamos ver o que é 10%. Com essa 10, com esse símbolo aqui, por cento. Isso aqui é por cento, tá? É a mesma coisa de uma fração, que tem como numerador 10 e denominador 100. Como é dividir 10 por 100? Gente, quando a gente vai dividir por 10, a gente anda uma casinha para a direita. Por 100, duas casinhas. Por 1000, três casinhas. Como é que é para dividir por 100? Ó, tá vendo? Vamos ver aqui devagarinho. Você está aqui, certo? A tua vírgula está aqui. Você vai dividir por 100, você vai andar duas, ó. Uma, duas. Aí você vai ficar 0,1, tá? Como é achar 10% de 600, que é o preço do primeiro? Olha só. Isso é como se você pode fazer com a multiplicação. Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Isso que a gente já viu, tá? 10 vezes 600, gente, é só acrescentar um zero. Multiplicar por 10, então fica 6.000. E 100 vezes 1, 100. Agora, isso aqui eu posso cortar. Por que eu posso cortar? É como se eu estou dividindo por 10. Então, eu posso cortar este zero com este zero. E este zero com este zero. Então, quem sobrou? 60 dividido por 1, que dá 60. Então, este é o valor do desconto. 10% de 600 equivale a R$ 60. Como o valor total do celular custa R$ 600, eu iria pagar na loja A 600, que é o preço, menos 60, que é o desconto. Ou seja, eu vou pagar 540. Tá? Isso deve ser preço à vista. Quando você vai pagar à vista, não vai pagar parcelado, eles dão um desconto, tá bom? Bom, agora vamos ver na loja B. A gente vai calcular 20% de 680. Ou seja, quem é 20%? 20 dividido por 100. Como é dividir por 100, é dar duas casinhas para cá. Uma, duas. Por isso que deu 0,2. A gente pode também, em vez de multiplicar, dividir por multiplicar por 0,2, tá? Dividir não. Multiplicar por 0,2. É a mesma coisa. Mas vamos fazer assim. 20% de 680. Aqui é 1. Sempre quando não tem, aqui o denominador é 1. Então, fica 20 vezes 680, que dá 13.600, e 100 dividido por 1, 100. Aí eu vou cortar este zero com este zero de cima com o zero de baixo.
este zero de cima com o zero de baixo. Então, fica 136 dividido por 1, que dá 136. Então, olha o que acontece. 20% de 680 equivale a 136. Como o valor total do celular é 680, eu iria pagar na loja B 680 menos o desconto, 136, 544. Então, é mais vantagem eu comprar na loja A, apesar do desconto ser maior aqui, mas o preço aqui é menor. Entenderam o que é a porcentagem, gente? É isso que a gente vai ver. Então, olha lá. Está escrito assim, apesar da loja B oferecer um desconto maior, eu decidi comprar na loja A, já que no final das contas o preço nessa loja ficou ainda mais barato, tá? Então, olha só, vamos ver agora aqui, agora é com você. Represente na forma centesimal e número decimal as taxas percentuais abaixo. Gente, olha o primeiro exemplo, ó. 25%. O que é 25%? É 25 sobre 100. Tá vendo aqui, ó? Tá? O que é dividir por 100? É andar duas casinhas para a direita. Então, eu tenho, ó, uma seria 2,5, duas, 0,25. É isso que eu quero que vocês façam, ó, para casa. Letra B, C, D, E e F. Que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Tô explicando como é que é. No número 2, a letra A, vamos lá. Ele quer 25% de 464. Então, vamos lá. 25 sobre 100 vezes 464. Então, eu vou fazer o quê? Aqui é como se a gente tivesse 1. Então, eu vou multiplicar 25 vezes 464, que dá 11.600, e 100 vezes 1, 100. Aí, eu vou cortar este zero com este zero, este zero com este zero, porque eu estou dividindo. Quando eu corto o zero de cima com o zero de baixo, é como se eu estivesse dividindo por 10. E o zero de cima, de novo, dividir por 10. Eu dividi por 100, então. Então, fica 116 dividido por 1, que dá 116. Tá bom? A mesma coisa vocês vão fazendo na letra B, C e D. Número 3 eu vou fazer para vocês entenderem, tá bom? E depois eu vou deixar o 4 e o resto das páginas para serem feitos. O resto das páginas não, o resto dos exercícios dessa página para serem feitos por vocês, tá bom? Vamos lá. Em uma turma com 40 alunos, 24 alunos são do gênero feminino. Qual a taxa percentual de meninas nessa turma? Olha como é que eu vou fazer, gente. Ó, presta atenção. Se eu tenho... Tem várias maneiras de fazer esse problema. Eu vou fazer assim, ó. Se eu tenho 24 meninas, num percentual de 40 alunos, eu tenho 24 para 40, tá? É a fração que eu tenho, 24 para 40. Aí eu dividi por 2, simplifiquei, em cima e embaixo deu 12 para 20. Dividir por 2 também deu 6 para 10. Isso é uma das maneiras, tá? Só que 6 dividido por 10 é andar uma casinha para a direita, 0,6. E 0,6 é a mesma coisa que 0,60, que 0,600, que 0,6000. Isso aqui é o quê? 60 sobre 100. Ó, isso aqui é 60 sobre 100. Ó, aqui, ó. Que é a mesma coisa que o quê? Deixa eu ajeitar aqui melhor. Isto aqui é 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 60%. Então, o número de meninas é 60%. Qual seria o número de meninas em porcentagem? Se tudo é 100, meninas seria 60. E o número de meninos seria quem? Se o problema perguntar 100 menos 60, 40%. Tá bom? Então, a resposta é 60%. Aí, vocês vão fazer o 4, o 5, o 6, o 7, tá? E vão virar a página e a gente vai fazer agora, na página 92, raiz quadrada. Vamos explicar a raiz quadrada de números racionais, tá bom? Bom, gente, ó, preste atenção. Aqui nesse primeiro eu tenho 4 bolinhas, certo? No segundo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não preciso contar tudo assim, eu posso fazer assim, ó. 3 na coluna e 3 na linha. 3 vezes 3, 9. Sem precisar contar isso tudo, tá? Mesma coisa aqui. Vamos ver quantas bolinhas eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. E tenho 1, 2, 3, 4 colunas. E tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Então, eu tenho 4 vezes 4, eu tenho 16 bolinhas.
Olha o que está acontecendo. 1, 4, 9, 16. Vamos ver o que significa isso. Ó. Vamos ler lá. A figura acima representa o que os matemáticos chamam de números quadrangulares, perdão. Ou seja, os pontinhos estão organizados de maneira a formarem quadrados, tá? O número quadrangular é o 1, depois é o 4, depois é o 9, depois é o 16 e assim por diante. O próximo seria, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, tá? Então, olha só. Será que podemos adivinhar o próximo número quadrangular? Vamos lá. Quadrado 1 tem um pontinho. O número de pontos em um lado, 1. O número de pontos no quadrado, 1. E o número padrão é 1 elevado ao quadrado, porque é como se fosse 1 vezes 1, tá? Ou uma linha, uma coluna, 1 vezes 1. Depois o segundo, ó. No segundo você tem quadrado. Segundo quadrado, ó, tem 2. Ó, segundo quadrado, você tem número de pontos em um lado, 2. Número de pontos do quadrado, você tem 2 aqui, 2 aqui, ó, e 2 aqui. Então, você tem 2 vezes 2, 4. E quem é 4? Não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? 2 vezes 2? Tá? No terceiro, ó lá, número 3, tá aqui, ó. Eu tenho 3 assim, ó, 1, 2, 3, tá? Ó, no quadrado 3, eu tenho 3 aqui. O número de pontos de um lado, 3, no quadrado 3, o número de pontos de um lado, 3. O número de pontos no quadrado, 3 vezes 3, 9. Que eu tenho 3 ao quadrado. Se a gente pegar o quadrado 4, eu tenho número de pontos de um lado, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho quantos pontos direto? Quantos pontos aqui? Direto, de 16, ó. Então, quem é isso aqui? É o 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4. No outro, se a gente fosse adivinhar, ó, eu tenho 5. Números de pontos de um lado. Se fosse, como é que seria? Seria 5 pontos, ó. Tá? Então, ficaria número de pontos 5 vezes 5. 25. Então, ficaria como aqui? 5 ao quadrado. E assim por diante, tá? Se fosse o quadrado 5, quadrado 6, seria 6 aqui, 6 vezes 6, 36, 6 ao quadrado. Se fosse 7, 7 ao quadrado, vai para aí. Bom, observe que o número de pontinhos do lado de um quadrado, nas figuras acima, é igual à raiz quadrada do número de pontinhos total desse quadrado. Olha só, por exemplo, nesse aqui, 16. Quem é a raiz de 16? Ah, 16 é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Ou seja, o que é a raiz quadrada que a gente está vendo? É a operação inversa da potência, né? Como na soma a operação inversa é a subtração, na multiplicação a operação inversa é a divisão, na potenciação a operação inversa é raiz quadrada, ou vice-versa. No caso aí é raiz, tá? A raiz quadrada, a operação inversa é a potenciação. Então, tem raiz cúbica, tem raiz quarta, a gente vai se deter agora na raiz quadrada dos números, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu quiser saber, calcular a raiz quadrada de 4 nonos. Agora, a raiz quadrada de um número racional, tá? Ali a gente está vendo a raiz quadrada de um número inteiro. Nós podemos pensar da seguinte maneira. Olha só, gente. Separa a raiz de 4 nonos. Vamos lá. Quem é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, o que acontece? Se eu pegar 2 terços e levar ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Olha aí a operação inversa. Potência, que é a raiz quadrada, e aqui é a potência. Tá? Então, agora, alguns exemplos de raízes quadradas exatas envolvendo números racionais. Vai ter raiz quadrada que não é exata, mas vai ter raiz quadrada exata aqui também. Vamos ver então aqui. Quem é a raiz quadrada de 25, 144? Bom, primeiro,
Qual é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. E 144? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? Gente, olha só. Se você fizer 10 vezes 10, é 100. Se você fizer 11 vezes 11, dá 121. Se você fizer 144 vezes 144, dá, perdão, 12 vezes 12, dá 144. Tá? Qual é a raiz quadrada de 1,41? Olha só, agora está botando decimal no meio. Primeiro a gente vai transformar em fração. Quem é 1,41? Vamos lá. Quantas casas decimais eu tenho? Uma, duas. Então, quando eu tenho uma casa, é décimo, duas casas, centésimos. Isso é a mesma coisa que 144 centésimos. Aí fica igual ao outro. Qual é a raiz quadrada de 144? É 12, porque o número 12 vezes 12 é igual a 144. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Eu posso simplificar aqui por 2. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho 6 quintos. Tá bom? Outro, raiz quadrada de 0,36. Primeiro vamos passar para a fração. Quem é 0,36? Vamos lá. Uma, duas casas decimais, 36 centésimos. Quem é a raiz quadrada de 36 centésimos? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Simplificou aqui por 2, em cima e embaixo, 3 quintos. Achamos o número, tá bom? Gente, olha só, vamos dar mais um exemplo e explicar com mais calma aqui. Por exemplo, raiz de 25, 144 avos. A raiz de 25 é fácil porque 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Tá? Então, a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. 144 vai ficar meio difícil vocês fazerem daquela maneira que a gente estava falando. 10 vezes 10, 11 vezes 11. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos fatorar o 144. Vamos pegar o 144 e vamos fatorar. Como é que a gente fatora? Primeiro número primo é o 2. Então, é ele que a gente vai dividir toda vez que o número for par. Então, fica 144 dividido por 2, 72. Ainda é par. 72 dividido por 2, 36. Ainda é par. 36 dividido por 2, 18. Ainda é par. 18 dividido por 2, 9. Agora não é mais par. Próximo número primo é 2, depois vem o 3, depois vem o 5, 7. O que são números primos? São aqueles que são divisíveis por ele mesmo ou pela unidade. Só. Tem apenas 2 divisores. Então, o 3 é o próximo. 9 dá para dividir por 3? Dá 3. 3 dá para dividir por 3? Dá 1. Quando chegar em 1, acabou. Como é raiz quadrada, quando não tem nada que é 2, é raiz quadrada. Como é raiz quadrada, o índice aqui, índice é esse que fica aqui dentro, é 2, não tem, a gente pode colocar ou não, mas quando não tiver é 2, tá? Pode ser assim, ou então não colocar, porque a gente já sabe que é 2. O que acontece aqui? Como é raiz quadrada, eu vou fazer de 2 em 2. 2 em 2, coloquei o número 2 aqui. 2 em 2, 3 em 3, isso é uma dicasinha pra gente fazer. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Aqui a gente vai multiplicar, ó. Multiplicar. Aí você já acha que a raiz quadrada dá 12. Então, dá raiz de 25, 5 e raiz de 144, 12, tá? Outro exemplozinho. Raiz de 1,44. Vamos lá. Isso aqui, quando é decimal, fica mais fácil a gente passar para fração. Então, vamos passar para fração. É raiz quadrada de 144, décimo, uma casa decimal, centésimo. 144 centésimos. A raiz de 144 a gente já achou que é 12. E a raiz de 100, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. Aí eu agora vou simplificar, porque ambos são divisíveis por 2. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. Eu posso deixar assim, ou se ele quiser em decimal, eu vou dividir o 6 por 5, ó. Que dá 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Para continuar a conta, é só botar vírgula e zerinho aqui. 10, 2 vezes 5, 10. 1,2. Então, a raiz de 1,44 é 1,2, porque 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Outro, raiz quadrada de 0,36. É raiz de, vamos lá, 36 centésimos, porque tem 2 casas decimais. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Dividir por 2, 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. 3 quintos.
Quer botar em decimal? 3 dividido por 5. Assim, ó, gente, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. 3 não dá para dividir por 5. Então, a gente bota 0, zerinho aqui. Agora dá. 30 dividido por 5, 6. Pronto. Tá aí o número. 0,6 era aqui. Tá bom? Bom, gente, além da página 91 que eu pedi, eu vou querer que vocês façam para a próxima aula a 93. Tá bom? A 93.